ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência.
só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para
aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor. Dá um beijão para Isabô, para Lourdes Gonçalves, para Vânia Guida, para Carol, Gilson e Edileuza, para o Douglas, para Vanessa Jacomel, para Graça, para o Bruno Guimarães, para a Sueli, para Jane Lima também está com a gente. Mandar um beijão para o pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Sandra Dalóis e Ernesto, um beijão. Minha mãe, Mônica Amaral, Ricardo Dias, meu professor, Newton Santos, Ayara Rodrigues, e mandar um beijão também para tia Bizinha. Muito bom estar com todos vocês aqui. Aproveitar para agradecer todo o apoio que a gente vem recebendo, né? A gente vem recebendo apoio de todos os lados e de todas as formas. Apoio emocional, financeiro, pessoas nos ajudando de todas as formas, e a gente fica feliz porque nisso a gente vê o cumprimento, né, da obra do Senhor, e a gente se sente privilegiado de ser canal, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso para nós é com toda certeza um privilégio. A gente nem merece, a gente agradece muito, e a gente queria estender esse agradecimento que a gente faz a Deus, a cada um de vocês que tem sido bênçãos para a terapia de Cristo. Amém? Vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí também, tá? Mesmo que a gente não ore agora, a gente se envolve com oração também em outros momentos, e a gente vai acompanhando as situações. Pai, nós oramos a Ti, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a nossa vida não seja sofrer, mas seja cada dia mais
se entregar diante de Ti para sermos trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Pai, precisamos de muitas coisas nesses últimos tempos tão trabalhosos. Precisamos de consolo da parte do Espírito Santo. Estamos diante do luto por pessoas que perdemos tão próximas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Cada família que hoje estiver aí enlutada possa receber a consolação que vem da parte do Espírito Santo. Não temos alegria alguma de perder alguém, porque sabemos que o homem foi feito para viver eternamente. Então a morte é sempre triste para o ser humano, ainda mais para as pessoas mais próximas. Queremos orar por aqueles que estão, ó Deus, lutando, internados. Queremos colocar aqui a vida do nosso irmão querido Michael. Ainda estamos carecendo de notícias porque ele está internado e sequer a família está sabendo o que é que está acontecendo. Vamos começar a ter notícias nos próximos dias. Pai, sê com teu filho. Ele não está só, nós cremos que o Senhor estará lá com ele. Envia teus anjos, Pai. Abençoa também a família, os filhos, a esposa. Abençoa também a saúde da esposa, que também está infectada, mas graças a Deus não precisou ser internada. Queremos orar por aqueles que estão se recuperando, Pai, que haja saúde, derrama saúde, dá-nos coragem para enfrentar, não deixa o teu povo desfalecer espiritualmente, que seja um tempo de mais intimidade, de mais fluir do teu amor na nossa vida, através de nós, a começar em cada um de nós, possamos viver mais e mais o teu amor. Pai, nós oramos pelas famílias representadas, que a nossa casa seja um lugar de amor, de bênçãos, que não haja espaço para discórdia, que ela possa transbordar da presença do Senhor. Desça unção sobre as famílias aqui representadas. Oramos, Pai, para que o Senhor abençoe muito a vida emocional do teu povo. Aqueles que precisam se medicar, que o remédio possa cumprir o efeito, mas que não fique somente na medicação, que possa, Senhor Deus, cada uma delas serem tratadas por Ti, até que se sintam melhor e melhor, e com a graça de Deus possam se deixar de serem medicadas, Senhor Deus, e possam ficar mais fortes, Pai. Que o Senhor possa trazer fortalecimento emocional à vida de cada um de nós, e principalmente aqueles que estão lutando com muita coragem para lidar, Senhor Deus, com depressão, ansiedade, pânico, estresse, tantas situações. Mas cremos que o único Deus que nós temos nos é suficiente. Vem ser propício, Senhor, a cada um de nós, pecadores que necessitamos da manifestação da Tua glória, do derramar da Tua graça. Nós assim oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Mandar um beijão aí pro pessoal que entrou depois, minha prima Sunelma, e aí quem eu possa não ter visto aí. Bom, eu tenho uma mensagem e eu estou dando um título para essa mensagem, dias antes, meses depois, e eu quero ler um texto com você da palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13. E eu vou ler apenas um versículo, o verso 7, e a partir daí a gente vai refletir com o auxílio do Espírito Santo. Enquanto você localiza o texto, João 13, 7, eu vou tomar um pouquinho d'água. A palavra do Senhor nos diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que ela seja para nós cura para as nossas emoções. Não queremos, Pai, viver descontrolados, amedrontados, assombrados com tudo que vem sobre nossas vidas. Queremos, sim, ser fortalecidos na Tua palavra, para que, munidos da ferramenta que o Senhor nos tem disponibilizado, sejamos vitoriosas no nome do Senhor.
Que através dessa mensagem a gente possa ser ajudado, erguido, encorajado, direcionado, renovado, aliviado, para a honra e para a glória do teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente oscila entre excesso de passado e excesso de futuro. A gente tem uma dificuldade natural de viver o único tempo que existe na nossa linha do tempo, de verdade, é o agora. O único tempo que existe para nós, segundo a nossa característica, as nossas estruturas, é o tempo que se chama agora. O louvor que a gente acabou de cantar já passou. O que vai vir, ainda vai vir. Mas a gente tem dificuldade de lidar com o agora. A gente vive ou excedido, exagerado em passado ou exagerado em futuro. E aí, esse momento nosso aqui é um momento da gente refletir. É um momento da gente identificar em que situação nós estamos. A gente não pode aceitar essa inconstância, essa oscilação, sem crer que o Espírito Santo pode, incidindo sobre nossa vida, nos trazer mais e mais estabilidade e nos fazer focar a nossa vida no agora. Excesso de passado, e aí é como se você acordasse dias antes do dia que se chama hoje e você tivesse preso a situações que já passaram. Se fosse algo importante, se fosse algo imprescindível, não existiria a necessidade da gente viver no agora, a gente ficava no passado. A gente tem o agora como a nossa única chance de vida, é viver o agora. Não temos como retroagir, não temos como retroceder no tempo. O tempo não para e a gente vive o agora. Ou a gente vive o agora, ou a única coisa que a gente vai viver é talvez uma perturbação por causa do passado ou algum nível de incômodo em relação ao nosso futuro. Então isso é para a gente pensar. Não há melhor forma, e aí talvez você me pergunte, não é? Mas tem questões do passado não resolvidas. Tem questões do meu futuro que me preocupam. Não há melhor forma de lidar com o futuro ou com o passado do que vivendo agora. A oração que Jesus nos ensinou, e a gente já teve a chance de pregar aqui sobre esse texto, ela nos ensina a orar pedindo ao Senhor o pão de cada dia. E a gente pede o pão de cada dia para que o Senhor nos dê hoje. A gente nem sequer pede pelo pão de amanhã e nem pensa sobre o pão que comemos ontem ou deixamos de comer. A gente vive nessa dispensação do hoje. E a Bíblia chega a dizer lá em Salmos, né? Hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Então já tivemos também a chance de falar sobre isso aqui. E a nossa dificuldade de viver o agora, a nossa prisão ao passado ou ao futuro, é que vai gerar nas nossas emoções desequilíbrios. Se você pensar aí hoje nos teus problemas, nas tuas dificuldades, nas tuas limitações, no que tem te esgotado, no que tem te sobrecarregado, no que tem preocupado você vai perceber que são situações ligadas a futuro ou a passado. Não é? Se a gente está bem em relação a esse tempo que se chama agora, a nossa vida caminha. Se a gente pensa demais no futuro, a gente se desocupa do hoje. Não há possibilidade de estar no passado, estar no futuro e estar no presente ao mesmo tempo. A gente só consegue viver o agora. E é necessário que a gente viva o agora, porque se a gente vive o passado ou a gente se preocupa demais com o futuro,
A gente se ocupa, se sobrecarrega e aí já não resta um tempo de qualidade para a gente lidar com o agora. Dificuldade de liberar perdão, excesso de programação em relação ao futuro, tudo isso vai mentindo para nós, nos alienando, nos entristecendo, nos ferindo, não nos deixando viver a única possibilidade que a gente tem, que é viver o que está acontecendo agora, a porção para hoje. Quando você que faz carne, não é? Na sua casa compra carne, às vezes você compra a peça, mas você não come uma peça inteira, não é? Você corta em fatias. Quando você tem uma situação muito grande para resolver, o que é que você faz? Você começa por algum ponto, você vai fazendo aquilo, a prestação, etapas. E é assim que é a nossa vida, para ser vivida por etapas. Tem alguma coisa que precisa acontecer hoje, que é diferente daquilo que aconteceu ontem, que é diferente do que vai acontecer amanhã. E eu preciso me concentrar nessa etapa de hoje, porque é passando por essa etapa que eu chego bem na outra. É passando por essa etapa que eu demonstro que o que passou, passou e ficou para trás. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa compreender algo. Compreender tudo não é imediato. Eu tenho que viver. Eu não consigo pausar o tempo. Eu não consigo parar o tempo. Eu preciso viver. Eu preciso continuar. Eu preciso caminhar. Não é? Eu não posso parar. Não há como parar o tempo. Mas a compreensão não vem imediatamente. A compreensão é, na verdade, um processo, um despertamento. E eu gostaria de saber falar melhor, gostaria de ser capaz de transmitir melhor essa ideia, mas talvez você se esforçando, você vai entender melhor do que o que eu consiga te explicar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele explica para você, ensina muito melhor do que eu. Então, eu quero aqui não atrapalhar o ensino do Espírito Santo. Há alegria, existe esperança, existe prazer, deleite em ser despertado e viver o processo do entendimento. Quando você quer antecipadamente entender tudo, você sofre. Quando você vai entendendo, é muito gostoso viver isso. A operação do Espírito Santo, a terapia de Cristo, a obra de Deus no nosso coração, na nossa vida, ela é pouco a pouco, ela é paulatina, ela é cotidiana, ela é processual, ela se divide em etapas muito bem organizadas pelo nosso Senhor. E Ele programa para cada dia uma porção. Hoje está acontecendo algo inadiável na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus, que você hoje está entendendo coisas que você nunca entendeu. E amanhã, Deus vai te mostrar coisas novas que você ainda não alcançou hoje. Não é diferente viver assim? Imagina que viver não precisa ser um fardo. A gente vive cercado de problemas, de dificuldades. Mas para cada dia, Deus ele reserva uma porção dele. E ele derrama sobre a nossa vida, nos cobrindo, nos protegendo. Você acordou hoje com vida, a vida é um dom de Deus que se renovou em você e em mim hoje. Tem alguma coisa que está acontecendo hoje. E eu, quando penso demais no passado, quando eu penso no futuro, eu perco o tempo que eu posso celebrar, que eu posso perceber uma diferença. Existem pessoas que se preocupam tanto com o futuro ou se detêm tanto no passado que elas não conseguem celebrar o que está acontecendo agora. Tem alguma coisa acontecendo agora no nosso entendimento. É um capítulo, é uma página da história da nossa vida, que a gente não sabe quantos capítulos terão, quantos dias nós viveremos, nenhum de nós sabe quando vai partir dessa terra. O que a gente sabe é que todos os dias são dias em que Deus ele quer derramar do seu amor, manifestar a sua glória.
É importante que a gente compreenda que entender tudo é um despertamento que vai acontecendo pouco a pouco. O meu filho mais novo, ele não entende o que a minha filha do meio de 11 entende, nem a minha filha mais velha de 16 entende, porque eles estão em níveis distintos. Isso não significa que é melhor ou que é pior. Cada um tem que viver sua fase. Cada um tem que viver consoante sua faixa etária. E isso é refletido, não é, no que leem, no que veem, no que fazem. São coisas distintas porque são fases diferentes. Não existe a fase melhor ou pior. Ah, eu queria tanto voltar a ser criança, eu queria tanto voltar a ser... Não, cada dia guarda o esplendor da manifestação da graça de Deus específica para aquele tempo. Foi bom ser criança, foi bom ser adolescente, foi bom ser jovem, é bom ser adulto, é bom ser ancião, porque para cada tempo existe, não é? Para cada tempo existe um mover da parte do Espírito para ser vivido por cada um de nós. E é um grande problema para o ser humano quando ele fica preso na infância. O camarada tem 30, 40 anos, mas ele é uma criança. Ou quando a gente tem um adolescente que é tão fechado, né? Isso acontece muito aos montes hoje em dia, é para baixo, é deprimido, que vive como se tivesse muito mais idade, porque não consegue se concentrar e lidar com a idade que tem. A gente vê hoje uma juventude que se perde muito cedo, porque começa a viver experiências que deveriam ser reservadas para um outro tempo da vida. Então, crianças deixando de ser crianças, adolescentes querendo ter comportamento de adultos, enfim, tudo isso gera problema. O não discernir do tempo de Deus na nossa vida gera um problema. O que é reservado para cada um de nós é se aplicar, não é, ao tempo de acordo com a dispensação de Deus para aquele tempo, para aquele momento. E aí não há como disputar com Deus. Não há como disputar com Deus, não é? A Bíblia diz que ele era, é e há de vir. Apocalipse 1:8. Não é? Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, como é que a gente vai competir com Deus se Deus vive os 3 tempos ao mesmo tempo? A gente precisa, com essa informação de que a gente só vive o agora, mas Deus, ele passa, ele atravessa pelos 3 tempos sem problemas, é preciso que a gente desenvolva uma relação. A gente precisa desenvolver uma amizade com esse Deus, porque ele sim pode cuidar do meu passado, cuidar do meu futuro e me dar condições de viver o presente. Eu não consigo fazer isso. Se existem questões lá no passado perdidas, complicadas, não resolvidas, a única pessoa que pode ir lá por mim e tratar daquilo que eu não consigo mais tratar é Deus. Eu preciso saber quem é que faz cada coisa. Existem aptidões que você não tem. Existem coisas que eu não sei fazer. E a gente precisa procurar uma pessoa que seja especialista naquilo. Se a gente quer um especialista do tempo passado, Deus. Se a gente quer força para viver o agora, Deus. Se a gente quer viver o futuro e sem se preocupar com ele, deixando que os tempos cheguem, Deus. Não é? E aí a gente, ao se ansiar, né? Ao ansiarmos pelo futuro, a gente se desocupa do que poderia estar fazendo agora. O drama da ansiedade, o Bruno está colocando aí a questão da ansiedade, né? O drama da ansiedade é que ela não resolve nada e ela ainda te atrapalha de resolver e viver aquilo que eu posso viver agora. Olha, tem muita coisa para você fazer nesse tempo chamado agora. Não dá para você pensar no que ainda vai acontecer e nem ficar preso ao que aconteceu. Disso a gente crê que Deus ele tem poder de tratar. E quando Deus coloca uma situação no nosso agora, ele sabe o que é que não está resolvido para trás
e o que pode ser um problema para a gente na frente. Então ele chega e diz: você não compreende o que eu estou lhe fazendo, mais tarde você entenderá. Você crê que Deus está fazendo alguma coisa? Porque muita gente pensa que fazer algo parte apenas de nós. Então a gente pensa, não estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo. Mas você crê que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida que você talvez não entenda? Eu estava conversando com a minha família poucos minutos atrás e eu dizia isso, né? Estou sendo movido a fazer e falar coisas que eu não sei explicar por que estou fazendo e falando. Óbvio que isso não é um incentivo à irresponsabilidade, né? À insensatez, não é isso. Mas existem coisas seguras que a gente faz que a gente não consegue explicar exatamente. Eu me lembro de uma experiência muito interessante. Eu tive um amigo e ele fez a parte do sax no meu CD e ele estava contando a história dele na música. Ele falou assim para mim: André, minha mãe me obrigava a ir para a escola de música e a escola era aos sábados pela manhã. E eu ia chorando. E aí a gente trabalhava, né? A gente vivia em Portugal e ele trabalhava, a empresa entrou em dificuldade financeira e ele ficou sem receber e ele começou a trabalhar com música. E ele se tornou um músico muito bom, né? Há uns meses atrás ele me mandou até mesmo um show que ele tocou com o Tony Carreira, que é um artista muito famoso em Portugal, muito conhecido, não é? Várias coisas estão acontecendo na vida dele em relação à música, e aí eu fico pensando, ele ia obrigado e ia chorando. Ele não compreendia, ele não era capaz de entender que Deus estava forjando nele aquilo que ele iria se tornar. Eu gosto muito desse exemplo, porque talvez hoje você esteja chorando, talvez hoje você esteja sofrendo por algum motivo, mas eu preciso que você creia que Deus está agindo através do seu Espírito Santo, fazendo coisas que você não é capaz de entender por hora, mas você vai entender e vai agradecer a Deus no futuro. Se Deus me contasse tudo o que ia acontecer na minha vida, eu ia ficar muito preocupado, tantas coisas que a gente já viveu. Mas a vida, quando ela é vivida com confiança em Deus, no final da história a gente sempre agradece. Deus é aquele que pega na nossa mão, diz assim: vai comigo, depois eu te explico. Você tem pessoas que você confia a ponto de ir sem saber para onde você está indo? Em Deus a gente pode confiar nesse ponto, nesse nível, de não entender o que está fazendo, mas ser direcionado e cumprir cabalmente, crendo, tendo a esperança, a expectativa de que a compreensão virá e com ela a celebração. Não é? E fé é uma coisa linda, porque fé faz você celebrar ainda que você não compreenda. Fé faz você acreditar que por trás daquela nuvem escura, sombria, existe um sol que está brilhando. É aquela pessoa que não está vendo a nuvem escura, ela está vendo acima da nuvem. E Deus quer nos despertar para olhar as coisas por trás delas. A gente não entende, a gente não compreende, a gente não consegue totalizar o entendimento sobre um determinado fato, mas a gente acredita. No lugar da compreensão que a gente não tem, a gente deposita a nossa fé. E isso é especial. Não é? A Isabô está colocando. Às vezes a gente não compreende, mas logo aprendemos que o que aconteceu foi necessário para o nosso crescimento. Está crescendo. Eu, praticamente todos os dias, eu varro aqui o terreno aqui do sítio e é engraçado, né, que a gente está passando por uma fase que o vento vem ao longo do dia e praticamente o que a gente varreu no dia anterior fica novamente precisando ser varrido. São as flores que vão caindo da mangueira, né, que ainda não deu a manga, não deu o fruto. E aí eu fico pensando, para que eu vou varrer se amanhã eu vou ter que varrer de novo? Mas enquanto eu estou varrendo, Deus me visita. Enquanto eu estou varrendo, é algo terapêutico que está acontecendo, né? Eu estou relaxando, estou pensando em outras coisas, Deus está falando comigo outras coisas. Então eu não estou varrendo para ficar varrido, para eu nunca precisar varrer.
Eu estou vivendo hoje. Porque me faz bem hoje fazer isso. Tem muita gente que faz, eu não vou fazer isso porque não vai valer a pena. Não, mas é às vezes aquele espaço de Deus com você. Aliás, eu quero até fazer uma ressalva aqui, que eu acho que é pertinente, né? Muita gente tem problema com o nome Terapia de Cristo. Porque quando a gente fala de terapia de Cristo, a pessoa imagina um tipo de terapia convencional que ela conheça. Não, tudo pode ser terapêutico. Tudo pode ser terapêutico. E a gente acredita que por trás de tudo, através do que Deus nos trata, existe um tratamento de Deus, de Jesus na nossa vida. Então isso não é complicado. Varrer é terapêutico, nadar é terapêutico. Você se sentar num café pós-pandemia e tomar um café com um amigo é terapêutico. Não é? Visitar alguém é terapêutico. Cuidar de pessoas é terapêutico. Brincar com uma criança é terapêutico. Se sentar à mesa, à refeição com a tua família, glorificar o nome de Deus, com alegria, fazer uma refeição é terapêutico. Tudo isso é terapêutico. Basta que a gente tenha uma mente que se direcione para isso. Você está no trânsito, uns estão preocupados por causa do trânsito, estão chateados por causa do trânsito, outros estão escutando um louvor lá. Haja mais amor a começar em mim. Pronto, você está escutando, Deus está visitando seu coração e você está até agradecendo por aquele trânsito. Muito é de como o nosso coração se comporta diante das coisas. Quando a gente enxerga, quando a gente é despertado para a terapia de Cristo, a gente começa a perceber que ela está acontecendo todo o tempo, não é só no período da live. Aqui especificamente a gente tem um conteúdo, tem um formato, mas em toda a tua vida, em todo o tempo, você está sendo levado a ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, e isso não é um problema, é uma bênção. Quando a gente fala de tratamento também, é um outro problema que surge na cabeça das pessoas, porque as pessoas não querem tratamento, porque elas acham que o tratamento é algo chato, é entediante. Você se imagina internado no hospital, que é péssimo, que é ruim, que é muito triste, não é? A gente acha que é pouco atraente o tratamento. Não, mas Deus ele não trata ferindo. Deus ele te trata, a mim, a você, ele trata amando. Esse tratamento é maravilhoso. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele está tratando. Não é para a gente sofrer, a gente trata, não é, para crescer, a gente trata para melhorar. Que bom que a gente sabe o que não sabia ontem. E a gente passa a saber e aquela informação ela passa a ser uma bênção para a nossa vida. Eu vivi uma experiência ontem, eu já tinha a mensagem pronta, e aí eu estava passando no meu Facebook, e aí eu vi um link de uma luta, e aquele lutador ele já tinha feito uma luta com aquele oponente outras vezes, e eu comecei a assistir, eu falei assim, ele ganha ou perde? Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu me lembro que ele teve uma luta que foi muito difícil, que ele ganhou no finalzinho, aí eu fiquei incomodado, porque o camarada estava apanhando muito, e eu falei assim, meu Deus, ele vai ganhar, ele vai perder, eu não estou lembrando agora, porque teve uma que ele perdeu, teve uma que ele ganhou, no finalzinho ele ganhou. E aí eu fiquei agradecido por aquilo que Deus me falou através do seu Espírito. A vida é uma luta que a gente já sabe como vai terminar. Gente, eu já tinha visto a luta, mas eu sofri vendo o lutador brasileiro apanhando. Mas no final vai ter vitória. Então a gente tem que ter uma outra percepção. A vida é uma coisa que eu não sei o que vai acontecer propriamente, mas eu creio, pela fé em Jesus, que no final vai ter vitória, vai ter bênção. Vai ser difícil chegar até lá? Vai. Mas os problemas, as tribulações do tempo presente, elas não se comparam. Né? A Bíblia diz isso, a leve e a momentânea tribulação não se compara, né, ao que virá no porvir, ao que Deus tem para nós. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Coríntios. Então, a gente precisa
a gente precisa entender que a gente sofre ao longo da luta, né? Eu sofri, eu falei, meu Deus, ele está perdendo, ele está apanhando, não parece ser esse lutador, não é? Ele costuma ganhar rápido, mas no final ele ganha. E o que ficou marcado na história desse lutador foi exatamente essa luta ter sido dramática, ele ter vencido. Você vai olhar para trás na sua vida, vai até perceber que foi difícil, mas faz parte da história que você está contando. Você vai chegar para as pessoas, contar a tua história, e elas vão se aproximar de você, vão querer ouvir, porque vão perceber que as coisas da sua vida não vieram de mão beijada, foram presente de Deus, mas que você passou pelas provas, pelas tribulações, você foi forjado, não é, em lutas, em dificuldades, em lágrimas talvez, mas a vitória veio, a bênção chegou. Quem confia de verdade, deixa a explicação para depois, é fé. Você quer explicar, quer ser explicado sobre o que está acontecendo na tua vida, ou quer viver crendo que a explicação vai vir e com ela também a bênção de você poder celebrar a vitória que Deus ele vai te conceder. Vai ser fácil? É a mesma pergunta que a gente faz para quem vai aplicar a vacina. Vai doer? Talvez doa. Eu respeito sua dor. Eu sei que você pode estar sofrendo, eu sei que pode estar sendo muito complicado para você, mas eu preciso vir aqui da parte de Deus para falar que você pode ter esperança, você pode colocar a tua expectativa no Senhor, porque Jesus morreu, ele sofreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está à destra do Pai, lá intercedendo por nós, e ele não nos deixou órfãos, mas ele enviou o seu Espírito Santo para que essa obra ela acontecesse ao longo da nossa vida, do nosso coração, nos preparando, você e eu. Nós ainda não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós. É só ensaio. É só ensaio, a gente está sendo ensaiado. As coisas estão acontecendo como que simulações, e a gente está aprendendo, sendo forjado no amor. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amor. Não vai nos adiantar viver num reino de amor se a gente não sabe o que é amar. Mas se você sofre, se você passa por dificuldades, passa por problemas, toda pessoa que ama precisa ser madura. Porque amor não é uma coisa infantil não, tá? Amor demanda maturidade. Para amar, precisamos renunciar, precisamos deixar a explicação para depois. O mais importante não vai ser ter razão, mas cooperar, ajudar. Não vou entender, não vou me fazer entender sempre, mas se o amor ele estiver presente, a gente passa pelas dificuldades e ainda vai nos sobrar. Eu quero profetizar que ainda vai restar tempo para você amar e ser amado na plenitude de Deus. Aqui é um pouco complicado, é um pouco embolado, mas vai passar. E aquilo que a gente não entende, que Deus está fazendo agora, a gente vai compreender mais à frente. Vamos fazer uma coisa? Se a gente vai vencer depois e tem a chance de comemorar depois, por que a gente não aceita o desafio de, pela fé, celebrar o nome do Senhor agora? Por que você não pega agora e diz assim, Senhor, eu vou te agradecer. Não estou entendendo nada. Está estranho, está esquisito, eu não aguento mais essa quarentena, essa pandemia, eu não aguento mais sofrer o que eu estou sofrendo, mas eu creio no teu agir de uma tal forma que, sabe de uma coisa? Eu vou sorrir agora, eu vou agradecer agora. Né? A Isabô já disse, eu aceito o desafio. Você aceita o desafio? Pai, nós queremos celebrar agora, aceitamos o desafio, talvez não conseguiremos fazer isso, mas cremos que o teu Espírito Santo pode nos fortalecer a ponto da gente aceitar esse desafio e celebrarmos o teu nome em meio a lutas e provas e adversidades, crendo que a vitória virá e com ela a compreensão desse tempo de agora que não está sendo compreendido.
Que dia após dia possamos ser despertados, vivamos o processo do entendimento como quem vai lendo uma história interessante que não quer perder um capítulo e nem quer pular páginas, mas quer ler tudo, porque em tudo cremos que há a manifestação da tua glória. Nós assim oramos, Senhor, para que o que não compreendemos hoje, possamos crer que o Senhor está agindo sim e que entenderemos e celebraremos o teu nome hoje, amanhã e na eternidade para sempre. Pai, nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Agradeço muito pela sua conexão. Com a graça de Deus, a gente já fez 130 transmissões, podendo cantar, pregar a palavra e orar, e sempre Deus enviou pessoas. Muito obrigado. Você foi o milagre de Deus na vida da minha família. A gente abriu, eu estou aqui no meu quarto, esse é o meu quarto, onde eu durmo com a minha esposa. E a gente abriu esse lugar, não é? Como quem abre o coração para poder fazer esse trabalho. E você é o resultado. Você que está aí, não é? Você é o resultado desse trabalho e a gente fica muito feliz. A gente dorme feliz e acorda desejoso de viver mais esse desafio, que é estar preparado para mais um dia viver esse tempo de conexão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário a gente vai estar aqui. Não se esqueçam, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijo.